No livro de história, né, no nosso livro de história, lá na página 68, nessa página aqui, ó, hoje nós vamos trabalhar sobre um país urbano. Nós já sabemos, né, que existe a parte urbana do município e existe também a parte rural, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte urbana do nosso país. Não só a gente não vai tratar a questão do município, mas sim a questão urbana do país. Então, ó, o que leva uma pessoa a morar na cidade? O que é que leva uma pessoa a sair do campo, a sair da zona rural e morar na cidade? O que é que leva? O que a cidade tem de diferente do campo? Nós sabemos, né, que várias pessoas saem do campo da zona rural e vem morar na cidade por conta da questão de emprego, né? Por conta da questão de escola, né? Os filhos precisam estudar, então eles precisam se deslocar, né? A grande maioria do campo para a cidade, por conta também, né? Da assistência médica, né? Muitos idosos não podem ficar na zona rural, aí vem para a cidade, por quê? Porque a assistência médica é melhor, né? E entre outros fatores. E o que é que a cidade tem diferente do campo? Então, a cidade ela oferece várias coisas que o campo não oferece. Por exemplo, o comércio, né? A questão de lojas, a farmácia, né? De farmácia, de escolas, de hospitais, também a parte do lazer, né, a parte da cultura. Então a cidade ela tem muita coisa a oferecer que o campo já não possui. Então, ó, por volta de 1900, ou seja, há muitos anos atrás, uma multidão de migrantes chegava ao Brasil. Migrantes, né, são pessoas que saem de um país para outro. Então, chegava aqui no Brasil. Muitos vinham da Europa, atraídos pelas oportunidades de trabalho, né, principalmente na área de cultivo ao café, porque no sudeste do país existiam grandes plantações de café. Então, muitos saíram de seus países, por exemplo, da Europa, e vieram para o Brasil, né, em busca de trabalho. Então, essa mesma área cafeeira atraía também um grande número de trabalhadores nordestinos. Então, vários trabalhadores nordestinos, né, que fazem parte do Nordeste, saíam em busca de trabalho e ia para o Sudeste, né, para poder catar café, outros para cana-de-açúcar, né, e até hoje ainda existe, né, pessoas que saem do Nordeste ou que saem de outros países que vêm em busca de trabalho, só que em menor quantidade, antes era bem maior, hoje é menor. Então, eles também enfrentavam muitas dificuldades, né, em seus locais de origem. Então, aqui nós temos uma foto bem interessante, olha, vocês vão observar no livro de vocês, que são italianos recém-chegados ao Brasil. E eles estão hospedados, né, na hospedaria dos imigrantes. Imigrantes são pessoas que vêm de outro país para o nosso país. Migrantes são pessoas que moram no próprio país e que se deslocam de uma região para outra. Então, boa parte desses migrantes, porém, não permaneceu no campo, eles não ficaram somente lá no campo, nas plantações de café ou de cana-de-açúcar. Eles se mudaram para as cidades, né, que se transformavam com novas lojas comerciais, bancos e principalmente indústrias. O que os motivava era a esperança de emprego e também a oportunidade de uma nova vida. Então, aqui vocês irão ajudar estes dois migrantes a percorrer seus caminhos. Então, aqui, ó, nós temos nós temos plantações aqui, ó, de café, né? Plantação de café. E aqui nós temos, né, a cidade, aqui ao do lado, e aqui nós temos vários caminhos. Então, aqui nós temos uma família chegando, que são os migrantes. Vocês vão ajudar essa família a chegar
né, aqui nessa cidade aqui, ok? Então, para isso, vocês irão ver o melhor caminho de levar esses 2 migrantes até chegar nessa cidade aqui, certo? Depois que você ajudar esses 2 migrantes a percorrer seus caminhos, nós vamos pensar um pouquinho na história, ou seja, do campo para a cidade. Então, ó, no Brasil, a população do campo ela foi maior que a população das cidades, por mais de 400 anos. Então, a população lá no campo ela era bem maior do que a população na cidade, e isso por mais de 400 anos. Então, vocês irão observar as fotografias, né, que mostram a sociedade brasileira no início do século XX. Então, aqui, ó, nós temos trabalhadores na colheita de café, isso em São Paulo, e aqui nós temos homens descascando e fazendo comida ao lado de suas carroças, também no estado do Rio Grande do Sul. Então, vocês irão observar essas duas fotos quando a população do campo era maior do que a população das cidades. No século XX, essa realidade ela começou a mudar. Por quê? Porque muitas pessoas deixaram o campo para morar nas cidades, que cresceram e se multiplicaram cada vez mais. Aos poucos, o Brasil ele se urbanizou. O que é isso? Aos poucos, né, as pessoas saíram do campo, que era uma quantidade maior, e vieram morar na cidade. E com isso, né, as cidades elas foram crescendo e o país ele foi cada vez mais, né, se urbanizando. Por isso que o Brasil hoje ele é um país urbanizado. Então, mediante o que nós falamos, né, sobre a questão do campo, a questão da cidade, o crescimento, né, da cidade na parte urbana e que ajudou ao crescimento do país, do Brasil, vocês irão responder a questão 1 e a questão 2. Na questão 1, o que acontecia no Brasil no início do século XX? No início do século XX, o que era que acontecia no Brasil? As cidades se tornavam cada vez menores, o Brasil se urbanizava, as cidades cresciam e se tornavam mais importantes. E isso, né, o Brasil ele se urbanizava, crescia, né, as cidades cresciam e se tornavam mais importantes. Muita gente começou a sair do campo para morar na cidade, verdade? A oferta de trabalho no campo atraía as pessoas da cidade. Não, era o contrário. A oferta de trabalho, né, das pessoas que moravam na cidade atraía as pessoas que moravam no campo. Então, aqui nós temos duas questões corretas. O Brasil se urbanizava e muita gente começou a sair do campo para morar na cidade. Na questão 2, no Brasil de hoje, há mais pessoas morando no campo ou na cidade? Então, no Brasil de hoje, né, nós estamos no século XXI, existem mais pessoas morando no campo ou morando na cidade? Aí você vai dizer se é no campo ou na cidade, certo? Também nós vamos ter o Brasil urbano. Então, nos últimos 100 anos, essa daqui, ó, o Brasil urbano, você irá observar cada imagem com bastante atenção e observar também os caminhos percorridos. Então, ó, nos últimos 100 anos, muitas pessoas que moravam no campo mudaram-se para a cidade. Hoje, a população que mora nas cidades é muito maior do que a do campo. Então, você vai observar cada imagem, irá fazer a leitura com bastante atenção, né? E em seguida irá responder a questão seguinte. Então, essa é a nossa atividade de história que está no livro de vocês, na página 68 até a página 73. Beijos!